Bom dia, pessoal. Vamos organizar? Vamos? Gente, aqui do Arthur Alvim, com a professora Leda Paulani, que já está aqui, o companheiro Adriano Diogo, e nós vamos começar a roda de conversa aqui na praça, mesmo com possibilidade de chuva. Talvez vai ter que transferir para um outro espaço fechado se começar a chover, mas a galera está aqui e essas bexigas são... Lembrando o ato de Curitiba, quando houve o abraço ao Lula, e o pessoal escreveu vários recados aqui para mandar para o presidente Lula, e nós vamos ter agora o bom dia, presidente Lula aqui em Arthur Alvim, né? Certo, o pessoal está aí com as bexigas, e nós vamos ter o bom dia aqui. E se chover, nós vamos ter que mudar de espaço aqui, não vai ser mais na praça, um espaço que aqui é 200 metros, a gente talvez tenha que parar a transmissão e depois voltar, tá? Então, nós estamos aqui, o pessoal vai fazer um sambinha aqui e depois o bom dia e soltar os balões com as mensagens ao presidente Lula em direção a Curitiba. No 1º de janeiro, houve uma série de balões lá em relação à Polícia Federal. Então, esse ato marca a nossa solidariedade. As pessoas estão com vários recados aqui, ó. Vou mostrar o recadinho aqui das pessoas, certo? Certo? Cecília, mostra para mim o seu recado aqui para o presidente Lula. Mostra aqui para a câmera. Mostra aqui, ó, para a câmera. Expressar a minha vontade de mudança. Exatamente na janela do Lula. Aqui os recados aqui que a galera tá fazendo aqui pro Lula, olha aqui, certo? Que com as camisas aqui, ó. Aqui a galera aqui, ó. Deixa eu só virar a câmera para pegar o recado, ó. Lula livre. Então, uma série de recados aqui que estão sendo dados aqui para o presidente Lula aqui. Bom, vamos lá, gente? Vamos lá. Para todos. Muito bom estar aqui, a nossa primeira roda de conversa. Muito bom todo mundo estar aqui. Professora Leda Paulani ali, com seu recadinho, com seu balãozinho vermelho também. A gente vai estar cantando uma vez o nosso samba, tá bom? Aí nós vamos então fazer o nosso bom dia, presidente Lula, e vamos soltar os balões. A gente vai fazer isso no final, nós estamos fazendo agora por causa da chuva. Então é legal, na hora de soltar o balão, né, cada um que tiver com o seu balão, leia o seu bilhete, ok? Tá? Vamos ler o nosso bilhete. Esses balões com certeza vão até Curitiba, né? E vão pousar lá na janela do presidente Lula, né? Eu tenho certeza disso, ok? Então, vamos lá? E depois a gente começa a nossa roda conversa com um pouquinho de samba, tá bom? Vamos lá? Que a Leda tá aqui, a Leda Paulani, o Sérgio já tá aqui. Junto com o balãozinho vermelho. Sérgio. Então vamos lá? Vamos lá? Todo mundo sabe a letra? Vamos lá. Cuidado, cuidado, vem aí. Uma reforma vem aí. Vão mexer no tico-tico e o fubá. O que será que vai acontecer? Ok? Cuidado, cuidado, vem aí. Uma reforma vem aí. Da Previdência vem aí. O que será que vai acontecer? Ok? Vamos lá? Fala, Simão. Eu ia dar uma sugestão que depois desse evento, como a garoa está chegando, que a gente pudesse caminhar até o nosso espaço aqui na rua de trás. Pode ser, não? E lá a gente faz o debate com a Leda, né, Leda? Porque a chuva... Pode ser, não? Então, pode. Aí depois do nosso evento, cada um pega uma cadeira e, se for o caso, põe no carro do Roberto. E a gente é só seguir aqui, ó. É seguir... Ali onde estava passando o carro. É ali, ó. Seguir ali, passou na primeira rua direita ali. Tá bom? Tem uma escola do lado de lá, a gente desce aquela rua. E ali embaixo tem o nosso espaço lá, daí a gente faz lá. Tá bom? Fechou. Vamos lá então. Obrigada, Simão. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, vem pra cá, música. Vem primeiro.
e cuidado, vem aí. Uma reforma vem aí. Vão mexer no tico-tico e o fubá. O que será que vai acontecer? E cuidado, vem aí. Uma reforma vem aí. Da Previdência vem aí. O que será que vai acontecer? Aposentadoria. Vamos lá, cada um, por favor, leia o seu bilhete. Mas sem soltar o balão, por favor. Quem quer começar? Sem palavras para expressar a minha vontade. Mudança, a luta continua. Ingue, Fala de novo. Meu querido presidente Lula, continua aqui fora lutando por Lula livre. Lula é luz. Lula é o máximo. Lula, sua ideia permanece. Confia, Lula, estamos com você. Lula, meu irmão, Lula, meu amor. Lula inocente, Lula livre. Lula livre, Lula presidente. Lula, herói do Brasil. Lula livre é democracia. Lula sempre. Iluminado, Lula é luz. Lula, você é inocente. Estamos lutando por sua liberdade. Lula livre por um Brasil mais justo e solidário. Lula, você vai nessa, não desista. Parabéns pela força. querido presidente Lula, somos seus pés, sua presença, tua voz nas ruas. Mas queremos você livre. Lula livre, sem provas porque sem crime. Lula, você vai sair dessa. Não há injustiça. Lula livre. Emílio, você. Força, meu querido presidente Lula. Estamos com você. Simão. O meu é Lula livre. Luci, você não falou. Lula querido, meu eterno presidente. Paz, força. Lula livre. Pode ir mais lá, pode ir mais lá. Vocês aí, por favor, cheguem ali. Queremos justiça social. Lula livre. Estamos na luta, continuaremos na luta. Presidente Lula livre. Já tem uma lá. Lula livre, você é inocente, Lula livre! Lula, vou tirar você daí. O meu já tá indo pra Lula livre. Muita força, meu presidente. Vamos lutar por sua liberdade. Mais alguém? Rosa. Mais alguém? Ô, Douglas. Cuidado aqui, cuidado. Só os milhões de Lulas. Aê! Mais alguém? Mais alguém? Ok? Vamos pro Bom do dia. bom dia. Vamos. Pessoal, vamos pegar as bandeiras. 13 vezes. As bandeiras aqui com o pessoal, esse bom dia todo especial, porque é o pessoal do Lago da Batata, lá da Zona Oeste, que atravessou toda a cidade para vir aqui mostrar o seu amor aqui pro presidente Lula. É todo especial, né? O pessoal tá com as bandeiras aqui, ó, do Lula, né? Com os balãozinhos, que é uma demonstração de amor, porque a nossa luta é pela liberdade do Lula e pela defesa dos nossos direitos, que a reforma da Previdência aí vem para tirar, né? Aqui ó, o pessoal das linhas de Sampa também, né? E aí, vamos soltar os balões? Peraí, deixa eu fazer o Espera um pouquinho. Deixa eu ter os 13 bom dias aí. Depois dos 13 bom dias, a gente solta os nossos balões, ok? Somos aqui vários coletivos, né? Que coletivos estão aqui? Coletivo Resistência, Coletivo Flores pela Democracia,
Comitê. Garantia de luta. Comitê. Lula Livre da Zona Oeste. Comitê Popular Lula Livre da Zona Oeste. Flores da Resistência presente. Solidária Artistas presente. Marighella. Coletivo Marighella. Comitê Marighella presente. Isso aí? Vamos lá? Circo da Zona Leste. Círculo. Círculo da Zona Leste. É o círculo? É o círculo, Simão? Zona Leste, garantia de luta. Comitê dos Coletivos pela Democracia Lula Livre. Somos todos nós, ok? Simão, por favor. Coletivo Círculo Zona Leste de Política, Cultura e Cidadania. Isso aí. Vamos lá? Podemos ir para o bom dia, gente? Podemos? 13 vezes, ok? Vamos contar. 1, 2 e já. Bom dia, presidente Lula! 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 Altos só soltando os balões aqui, ó. Balões lá em cima, gente. Lula, guerreiro do povo brasileiro! 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 Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre! Não tem prova, não tem crime. Lula livre, Lula livre! Lula preso político! Lula preso político! Lula preso político! Lula preso político! Vamos lá pra Curitiba! Olha os balões todos lá. Na janela do Lula. Bom, vamos pedir aqui pro Adriano Diogo, aqui, nosso comandante, falar um minutinho aqui. O que você achou desse ato? Ótimo, 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 ótimo. Simão. Achando ótimo. Então vamos. Ótimo, ótimo, ótimo. Roberto, a gente fica aqui. Por enquanto tá bom aqui, vocês não acham? Leda, o que você acha? Mas você acha? Mas tá bom. Tá bom. Bom, gente, Vamos abrir nem diz o evangelho. Vou fazer uma tenda pra mim. Então, gente, agora vai começar a roda de conversa. Então, o pessoal está recolhendo as bandeiras aqui. Acabou o bom dia. Então, Pessoal, vamos colocar as cadeiras mais próximas. o pessoal já vai começar a roda de conversa aqui para o professor Leda Paulani falar. E, Vamos explorar essa chuva. Ave Maria. Cadê a porta-bandeira? Cadê a porta-bandeira do nosso movimento? Aqui.
Galera, vai começar aqui a roda de conversa. O pessoal estava discutindo se ia ficar na praça ou não devido à chuva, mas eu acho que vai começar. Então, vai ser aqui mesmo. O pessoal está querendo ficar na praça. Nós estamos tendo ali, ó, uma ala da Nenê saindo pro carnaval. Mas aqui é tudo democrático e cada um faz seus atos e assim vai. Roberto, pede pra Leda sentar ali, ó. Pessoal, vamos se ajeitar? Então vai começar a roda de conversa aqui. O pessoal só está porque estava uma discussão se ia fazer na praça mesmo ou não. Então... Cecília, essa é a nossa gatinha? Cecília é a nossa gatinha, é? Ah, obrigado. Gente, vamos começar. Vai lá. Vamos começar, gente, por favor? Vamos lá. Vamos lá. Leda, eu vou ter que trazer o som. Não é bom pôr o som pra Alberto? Pega. Vai puxar mais pra gente. Por favor. Eu ajudo. Põe mais no meio, Alberto. O fio é grande. Põe mais no meio. Isso aí. Aí, cabra da peste. Pessoal, então nós vamos arriscar fazer aqui mesmo, né? Porque acho que tá mais gostoso aqui e tá chegando, aos poucos vai chegando um pouco mais de militante, né? Eu queria dar as boas-vindas então ao pessoal de Guaianazes que chegou aqui, ó, do coletivo Carlos Marighella, que o coordenador é o Márcio, e todos vocês que estão vindo aqui, sejam bem-vindos aqui ao bairro, a comunidade da Coab Itaquera 1. Nós quisemos fazer nessa praça porque essa praça é simbólica para nós. Essa praça foi uma conquista, fruto de uma luta da comunidade aqui, né? Aqui nos anos 80, teve um assassinato de uma menina que foi estuprada e encontramos o corpo 2 dias depois, porque era um terreno baldio, tinha um campo de futebol aqui, mas nas laterais, né? Então o povo foi para cima, na época era o governo Mário Covas, e reivindicamos que fosse feita uma praça aqui, né, para ter shows, para o espaço para a criançada, comícios, espaço para a juventude, para os idosos, então as senhoras que quiserem. Então assim, essa praça, e depois nós fomos reformando. Na gestão Erundina nós conseguimos fazer o palco, reformar aqui, e sempre foi tendo alguma melhoria, né? Então aqui é muito simbólico. E o nome dessa praça chama Dilva Gomes Martins, porque a Dilva foi fundadora do Partido dos Trabalhadores aqui no bairro, foi militante do movimento de saúde, era catequista da igreja aqui, né, da nossa comunidade. A Dilva foi uma lutadora, era uma inspiração para nós. Infelizmente ela sofreu um atropelamento aqui na rua de baixo. Ela estava distribuindo folhetos dessa filipeta que o Emílio fez para divulgar nosso evento. Ela estava distribuindo, chamando para uma reunião do Conselho de Saúde aqui do bairro, né? A Terezinha que está aqui. Cadê a Terezinha, hein? A Terezinha Paparazzo Félix, era colega da Dilva e também do Movimento de Saúde, além da Pastoral Operária, Leda. Então a Dilva foi uma colega nossa e depois nós resolvemos homenageá-la dando o nome dessa praça aqui, né? Então sejam bem-vindos e vamos ouvir a Leda, porque assim, por que nós escolhemos esse tema, reforma da Previdência?
Porque essa é a menina dos olhos do mercado. Eles querem fazer a ferro e a fogo essa reforma para agradar os banqueiros. A Fiesp, o setor empresarial da indústria, etc., já tiveram a parcela deles, já receberam o quinhão, que foi a reforma trabalhista, né? Com 115 mudanças que fizeram lá. Então, agora é a reforma da Previdência. E eles querem gastar milhões agora, como o Temer fez, para enfiar goela abaixo essa reforma que vai, como a Leda disse ontem, na entrevista que ela deu para a Rádio Brasil Atual, não só vai prejudicar as gerações futuras, mas quem está na ativa hoje, quem está trabalhando hoje também vai sofrer, né? É lógico que nós temos os temas das privatizações, nós temos vários outros temas. Mas esse da reforma da Previdência é algo que nós temos que conversar com o povo. E a ideia hoje aqui, dessa aula pública, é a gente ter informações, a Leda pode nos ajudar um pouco mais, para a gente sair, conversar com o povo e conversar, tá certo? E não podíamos ter esquecido do nosso companheiro Lula, que daqui para abril nós vamos ter que fazer muita atividade de rua, muita conscientização para esclarecer o povo, e temos que tirar o Lula de lá, né? Também queria agradecer o pessoal lá da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Vinícius, a companheira Aline. O padre Paulo Bezerra falou que não podia vir, Adriano, e pediu para que eles viessem. Então a gente tem aqui, não só o pessoal aqui da comunidade nossa, mas, né? Vamos lá então, e saudar aqui o companheiro Adriano Diogo, agradecer os jornalistas livres, agradecer todos os coletivos que estão aqui, tá bom? E, no limite, se cair muita chuva, a gente pega as cadeiras e corremos lá para baixo. A Leda, e obrigado, viu? A Leda saiu lá do Sumaré para vir aqui para nos brindar com as suas análises, né? É do outro coletivo lá do Matheus. Obrigado do pessoal do... Como que chama o coletivo lá, Igor? O Muda, né? Obrigado, viu? Igor e a Tamires. Só para te falar, o Sérgio Antiqueira, presidente do sindicato do Sindicep, ele me ligou agora de manhãzinha, teve um problema, falou que vai tentar vir ainda, passar aqui, mas teve um problema pessoal, ia tentar ver se vinha alguém no lugar, mas lembrar que os municipais estão em greve para revogar e tentar reverter também a reforma. Na verdade não é reforma, é um confisco, né, salarial, que enfiaram a mão no bolso dos funcionários municipais. Não era esse o nosso projeto, tem muita mentira aí em cima é o Haddad que mandou esse projeto. Não, eles deturparam completamente o projeto que foi enviado para lá, mas toda a solidariedade aos municipais que estão em greve, toda a força para eles, aí que tenham êxito na sua atividade. Leda. A Mônica pediu antes um minuto aí. Desculpa, Moçambinha. Vamos lá, Priscila. Todo mundo já sabe a letra, não sabe? Vamos lá. Cuidado, cuidado. Cuidado, vem aí. Uma reforma, vem aí. Cuidado, vem aí. Uma reforma, vem aí. Vou mexer no O Chico e o Fubá. O que vai acontecer? Cuidado, vem aí. Uma reforma, vem aí. Aí a Leda fala pra gente o que vai acontecer. É isso aí. Está se preparando, então vai começar aqui. Bom dia a todas e todos. Queria agradecer aí o convite do Simão para estar aqui, de todos os coletivos. Eu sei que essa é
uma atividade conjunta de várias coisas conjuntas que são os coletivos, né, que a gente tem aí desde que foram se formando desde da luta contra o impeachment, que acabou acontecendo, enfim, e tudo mais que veio depois. O Simão, quando ele fez a sua introito aqui dessa discussão, ele disse que a reforma da Previdência é a menina dos olhos, né, do sistema financeiro, né, que, no caso, o setor produtivo já teria sido contemplado, de alguma forma, com a reforma trabalhista, que foi aprovada no governo Temer, né, e com a lei de terceirização e tudo isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar explicar para vocês por que a reforma da Previdência é a menina dos olhos do mercado financeiro, né? Para explicar isso, a gente precisa antes entender o que são os regimes previdenciários, né? Existem dois tipos de regimes previdenciários. Tem um regime previdenciário que é o chamado regime de repartição. Que regime é esse? É o regime que a gente chama de regime geral da Previdência. É o regime do INSS, né? Qual é a lógica dele? Como é que ele funciona? Ele funciona assim. Aqueles que agora estão trabalhando, né, geram renda para si mesmo e para aqueles que já trabalharam, né? Por isso é um sistema de repartição. Ele tem, portanto, uma lógica que tem como princípio a solidariedade intergeracional, né? É uma espécie de compromisso social de que aqueles que estão hoje na ativa reconhecem que aqueles que já trabalharam lá atrás têm que continuar a viver, etc. Também pode ser o regime de repartição um mecanismo de solidariedade social. Também pode ser a depender de como ele é desenhado, né? Se você fizer um desenho de que aqueles que têm renda mais elevada paguem mais, né? Essas rendas mais elevadas vão permitir que aqueles de renda mais baixa tenham uma aposentadoria melhor do que aqueles teriam na ausência desse expediente, né? Desse elemento dentro do desenho do sistema. Enfim, ele é um regime que tem como princípios, né, a coletivização e a solidariedade. E, lógico, ele tem quase sempre um caráter obrigatório, ele tem o Estado como avalista desses recursos. Esses recursos são recolhidos, né, são contribuições para o regime. O Estado administra e ele também se encarrega do pagamento das previdências para as pessoas que se aposentam. Bom, só para vocês terem uma ideia do que significa o INSS, ele é hoje o maior regime de previdência no sistema de repartição do mundo, né? Pelo tamanho do Brasil e pelo fato de que aqui, né, realmente, o Estado sempre foi uma peça fundamental nessa questão previdenciária, né? Diferentemente da história de outros países, né? Quem inventou isso? Um sujeito alemão chamado Bismarck, lá no século XIX, né? Ele começou a criar com a ideia de que a sociedade tem que se responsabilizar como sociedade por aqueles que têm menos condições, né? Então, menos condições por idade, por deficiência, por doença, por qualquer que seja o problema, né? Então criou gerou os princípios que deram origem a esse tipo de sistema. Então esse é o sistema que vigora hoje no INSS, né? Não existe nesse sistema um vínculo muito forte entre a contribuição da pessoa e o que ela recebe como benefício, né? Existe uma série de regras, mas o vínculo não é estrito, não é por contas individuais. Tanto é assim que os trabalhadores rurais que não contribuem, né, porque eles trabalham por empreitada, são boias-frias, etc., eles têm aposentadoria garantida, né, pela Constituição de um salário mínimo.
Bom, muito bem. E qual que é o outro regime? O outro regime chama-se regime de capitalização, né? Esse regime funciona numa lógica contrária ao regime que eu acabei de explicar, o regime de repartição. O regime de capitalização, ele funciona da seguinte maneira: você vai ter direito no futuro, rigorosamente, àquilo que você contribuiu quando você era contribuinte do sistema. É quase como se fosse uma poupança forçada, né? Que você vai fazer e lá na frente, quando você não trabalhar mais, você vai usar o recurso dessa poupança para sobreviver, né? Qual que é a lógica, né? A lógica é que não existe, contrariamente ao outro regime, não existe nenhum tipo de solidariedade social, né? É simplesmente, são fluxos de poupança que vão se acumulando em fundos, e esses fundos têm que ser aplicados, né? Esses fundos têm que ser aplicados porque eles têm que render, eles têm que ter um rendimento para que no futuro os benefícios possam ser pagos, né? Muito bem. Por que isso interessa ao mercado financeiro, né? O regime de capitalização, primeiro, ele aumenta aquilo que a gente chama de riqueza financeira, né? Que a poupança financeira vai crescendo, as pessoas vão poupando, vão colocando nesses fundos. No regime de repartição, não, porque o que entra como contribuição de um lado, sai como benefício do outro, né? Basicamente, tem lá sempre um fundo que também é aplicado, um fundo que fica, mas é um sistema de fluxos. Para esse regime de repartição, o que importa, o que é interessante para ele ser equilibrado? Que a economia cresça, que os salários cresçam, que o emprego cresça, né? Porque quanto mais gente estiver contribuindo, quanto maiores forem os salários, né, tanto mais equilibrado estará esse sistema, né? Menor a probabilidade dele gerar déficits e coisas assim. Muito bem. No outro sistema, então ele joga numa lógica de aumentar emprego e aumentar salário, né? O outro sistema, ao contrário, né? O outro sistema ao contrário. Por quê? Por exemplo, esses fundos, eles têm que ser aplicados. Então, o que é mais interessante para eles? Taxa de juro alta ou taxa de juro baixa? Taxa de juro alta. Só que taxa de juro alta mata o emprego. Taxa de juro alta impede projetos de investimento, impede o crescimento econômico, mata o emprego. Taxa de juro alta joga a favor daquilo que se chama de downsizing, né? Downsizing é enxugamento das empresas, né? O sistema também, para esse sistema de capitalização, é melhor que o valor das ações suba ou que o valor das ações desça? Suba. Então, para subir o valor das ações, tal como o mercado entende, é preciso fazer corte de custos, é preciso mandar gente embora, é preciso que as empresas sejam eficientes. Então, a lógica do sistema joga ele no lado da riqueza financeira, no lado, né, da valorização financeira, e não no lado da produção, no lado do investimento produtivo, no lado do emprego e no lado dos salários. Bom, então, o sistema financeiro tem dois interesses muito claros nesta reforma. O primeiro por quê? É porque a despesa previdenciária é a maior despesa do governo, né, do Estado brasileiro, junto com o pagamento de juros. Isso ninguém fala, né? Mas junto com o pagamento de juros. O que se gasta com o pagamento de juros da dívida, mesmo agora que a taxa de juros está bem baixa, né, é semelhante ao que se gasta com a Previdência. Muito bem. Como as contas públicas estão problematizadas por causa da recessão, né?
A gente começou a ter aquilo que se chama de resultado primário negativo em 2014, né? Mas foi bem pequenininho e depois foi crescendo, né? O que começa a aumentar? Aquilo que se chama de relação dívida-PIB, né? É o estoque da dívida pública sobre o valor do produto. Vou botar aqui. Sobre o valor do produto. Isso começa a colocar todos aqueles que detêm riqueza financeira a botar as barbas de molho, né? Por quê? Porque começa a crescer muito rápido essa relação e, eventualmente, colocar em xeque os direitos que essa riqueza financeira tem de receber os seus rendimentos, né? Obrigada. Gente, eu vou pedir só um minuto para eu tirar isso aqui que está me dando um calor danado. Está esquentando. Estava meio chovendo, deixa eu melhorar. Obrigada. Bom, o que eu estava falando? Sim, então, esse é o primeiro interesse, né? O crescimento da relação dívida-PIB ameaça a riqueza financeira, né? Ameaça o quê? O rendimento da riqueza financeira. Então, eles querem o quê? Reverter essa relação. Eles querem que as contas públicas voltem a ter resultados positivos para que a relação dívida-PIB caia e ameace menos a riqueza financeira, né? Agora, vejam bem, a Previdência não tem déficit, né? O regime geral não tem déficit, os regimes dos servidores sim, mas o regime geral não tem déficit. Isso foi provado pela CPI lá do Congresso e tudo mais. Mas isso não diminui em nada o fato de que a despesa previdenciária é a maior despesa que o governo tem, ao lado do pagamento dos juros, né? Então, eles não vão mexer no pagamento dos juros, evidentemente, é o que eles querem salvar, né? Então, eles vão querer o quê? Vão querer que, através da reforma da Previdência, você consiga, né, no médio prazo, um equilíbrio das contas públicas que não ameace mais o rendimento financeiro. Esse é o primeiro interesse. Qual que é o segundo interesse? O segundo interesse é um interesse que vem de longa data, desde os anos 70, final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Que é o interesse do mercado financeiro privado na Previdência. Porque enquanto o Estado toma conta, né, as pessoas não têm nenhum interesse nem, digamos, incentivo para ir lá e comprar um plano de previdência privada do Itaú, do Bradesco, enfim, um plano qualquer de previdência privada. Existem grandes empresas que têm os seus próprios planos, né? Como tem a Previ, né, que é do Banco do Brasil, tem a Petros, que é da Petrobras. Aí são fundos fechados. Você, para estar dentro daquele fundo que funciona com regime de capitalização para complementar o salário que o INSS paga, né? Você tem que ser funcionário, ou do Banco do Brasil, ou da Petrobras, depende do fundo, né? Mas quem não trabalha numa grande empresa, quem trabalha em qualquer outro lugar que não tenha isso, né? Se não tiver uma garantia firme do Estado, ele vai ter que se virar e vai ter que comprar um plano de previdência no mercado privado. Então existe um enorme mercado de previdência no Brasil, que não existe para o setor financeiro privado, porque ele está dominado, vamos dizer assim, ele está monitorado pelo Estado e garantido pelo Estado de alguma forma, né? Então, todas as reformas, elas vão no sentido, eles dizem assim, precisa salvar a Previdência. Não, eles não vão salvar, eles vão destruir a Previdência. A intenção é reduzir, né, o máximo possível a importância do regime geral, né, e o poder que ele tem de gerar rendimento para os aposentados, para que se viabilize, né, o mercado privado de previdência. Então, o Simão tem toda razão, quer dizer, a reforma da Previdência é a menina dos olhos do sistema financeiro, e as razões são essas duas razões fundamentalmente. Uma razão que tem que ver com o estoque já acumulado de riqueza financeira, que fica eventualmente colocado em xeque
por conta do déficit público e a Previdência é a maior despesa do governo, ao lado do pagamento dos juros, né? E de outro lado, abocanhar, né, esse mercado que hoje não existe, né? Não existe esse mercado, praticamente não existe, ele é muito pouco dinâmico, né? Em vários países existe uma coisa mista entre um regime geral e um regime de capitalização. Aqui, pelo que se sabe da reforma que está sendo proposta, bom, primeiro, a reforma que está sendo proposta é muito mais draconiana do que aquela que o Temer mandou e que já foi, inclusive, amenizada muito pela comissão do Congresso lá e tal, né? Vou dar só um exemplo. A questão das regras de transição, né? Por isso que eu falei lá na entrevista de que a reforma vai afetar não só aqueles que já trabalham, não só as gerações futuras, mas também aqueles que já trabalham, né? Pela regra de transição, deixa eu até que eu fiz um exemplo aqui, peraí, vou pegar aqui para eu lembrar. Então, vamos supor, ó, que um cidadão que tem 54 anos, né, e contribuiu 33 anos, tá? Ele tem 54 anos e contribuiu 33 anos. Então ele pode se aposentar em 2 anos, porque hoje a aposentadoria é por tempo de serviço, né? Então em 2 anos ele pode se aposentar. O que o Temer propôs, né? Que para esse cidadão ele te pagasse um pedágio. O pedágio é 50% do tempo que falta para ele poder se aposentar. Quanto é 50% de 2 anos? 1 ano. Então, ao invés de ele se aposentar em 2 anos, ele vai se aposentar em 3 anos. O que vem nesta proposta do Bolsonaro é o seguinte. E aí a comissão no Congresso já mudou isso para 30%. Né? Já reduziu isso para os parlamentares com medo, né, de não se reelegerem e tal, já mudaram isso para 30%. Ou seja, o nosso amigo aqui, ele teria que trabalhar 2 anos e 7 meses, ao invés de 3 anos, né, na proposta original. Bom, o que o Bolsonaro tá propondo, né? Ele está propondo que o João teria que entrar, o João é o nosso personagem aqui, fictício, né? O João... É o seu caso, pronto. Então, o Simão, aqui, pronto, vários. Muito bem. Então, ao invés de João, fica Simão. Simão e Chicão. Bom, então aí olha só o que eles estão propondo. Eles estão propondo o seguinte, que eles teriam que entrar naquilo que se chama de 86-96. O que é o 86-96? Esses números para mulher e homem, a somatório do tempo de contribuição com a idade. Do tempo de contribuição com a idade. É um sistema que existe em vários regimes previdenciários do mundo, né? Que está um pouco na raiz daquilo que foi o fator previdenciário que o Fernando Henrique Cardoso introduziu lá na sua reforma em 98, né? E que reduziu muito a aposentadoria de muita gente, né? Ele introduziu esse critério para o cálculo do valor do benefício. Então, o que é essa regra 86-96? Então, no caso deles, são homens, o somatório da idade com o tempo de contribuição tem que dar 96. Mas o deles dá 87, porque é 54 com 33. Então eles vão ter que trabalhar 9 anos a mais. Certo? Esta é a regra de transição que está embutida no projeto aqui que o Bolsonaro, até onde vazou na imprensa, né, gente? Isso eu estou falando aqui, aquilo que foi vazado na imprensa, que saiu no Valor, né? E isso é uma das coisas. Então, são coisas muito, muito draconianas, né? Muito pesadas e que, enfim, tem essa lógica toda aí.
estão querendo também reduzir muito o teto. O teto hoje dos benefícios é, acho que 9 salários mínimos dá 5.800 e qualquer coisa, né? Isso, exatamente. Que dizem que é uma ficção, que ninguém ganha isso, né, do INSS, porque põe isso, aquilo, fator previdenciário, não sei o que, ninguém consegue, só se o cara trabalhar até os 70 para ele conseguir esse valor. De qualquer maneira, eles estão querendo reduzir isso para uns 3.000 e alguma coisa, e aí foram um regime de capitalização obrigatório. Né? O regime de capitalização obrigatório. Só para terminar, vou falar mais isso e depois a gente abre. Qual o problema dos regimes de capitalização? Esses bolos de poupança financeira, eles ficam ao sabor dos mercados internacionais, que são absolutamente voláteis, né? São sujeitos, ainda mais, hoje a gente tem, não dá para explicar para vocês aqui toda a razão disso, mas a gente tem aquilo que se chama de uma fragilidade sistêmica estrutural, que decorre do peso muito grande que a riqueza financeira tem no processo de acumulação de capital, né? Então hoje, todos os regimes de capitalização do mundo são assim. Você tem a contribuição definida, mas o benefício não é definido. Então você vai pôr o dinheiro da sua vida numa poupança sem ter nenhuma garantia de quando você parar de trabalhar, que você terá a renda decente para você continuar a viver depois que parar de trabalhar, né? Na última crise financeira que houve, pesada, em 2008, só para vocês terem uma ideia, alguns dos maiores prejudicados com aqueles títulos AA+, né, tal, lá do AAA, lá do subprime americano, foram fundos de pensão italianos e espanhóis. Perderam bilhões e bilhões e bilhões. E, lógico, prejudicaram todos aqueles que são os mutuários. Pega o exemplo Simão Chicão, que ao invés dos 2 e 3, pediu o cálculo de chegar a 9, dá para você dar uma repetição? 9 anos. Repetiu o exemplo, é isso? Então, são 3 casos. Então, eles têm 54 anos, 33 anos de contribuição. Pela lei atual, quando eles fizerem 35, eles podem se aposentar, acabou, né? Porque a aposentadoria atual é por tempo de contribuição e para homem é 35 anos. Muito bem. Qual a reforma que o Temer propôs, né? Então, mudar isso para colocar por idade também, porque no regime geral não tem aposentadoria por idade, é só no serviço público que tem, né? Então, colocar por idade também, e a idade seria 65, 62, mas para fazer a transição daqueles que já estão no regime antigo, né, a ideia da proposta do Temer é cobrar um pedágio, né, de quem vai se aposentar antes da nova idade que vai ser colocada, que é 65. E como que vai funcionar esse pedágio? Esse pedágio vai ser de 50% do tempo que falta para ele se aposentar quando a reforma for aprovada e regulamentada, né? Então vamos supor, fazer uma conta para ficar mais claro, né? Vamos supor que então ele falta 2 anos, né? Então, se ele põe um pedágio de 50%, ao invés dele se aposentar com 56 anos, ele vai se aposentar com 57. A Câmara já baixou isso para 30%. Então, o pedágio será, nesse caso, de 30% em 2 anos, que daí uns 7 meses, mais ou menos. O que o Bolsonaro, a reforma do Bolsonaro está prevendo? Que todo mundo que esteja já no sistema antes da aprovação da reforma, o pedágio que ela vai pagar tem que obedecer a esse regime 86-96, que vai ser um regime gradual. Ano a ano ele vai subindo, até que chega em... não sei que ano aí, depois eu vejo, que ele vai chegar em 105, igual para mulher e para homem, né? 2000 e... Peraí, deixa eu ver aqui se eu acho. 2031.
marquei aqui em algum lugar, mas agora não. 2030. 35, por aí, né? Muito bem. Então, como é que funciona isso? Esse número é o somatório da idade da pessoa com o tempo de contribuição. Então, baixou a reforma hoje. Acabou de ser aprovado, né? O Simão tem 54 anos e 33 de contribuição. Somando dá 87. Mas pelo critério 86-96, ele tem que ter 96 de soma. E ele tem 87. Então, ao invés dele trabalhar mais 2 anos, ou 2 anos e 7 meses, ou 3 anos, ele vai ter que trabalhar mais 9 anos. Né? E aquela pessoa que teve a contribuição, Leda, por exemplo, há pessoas que eles trabalharam durante 10 anos, por exemplo. No regime atual, você tem o seguinte, você tinha a jogada de que ele tinha 10 anos pago de previdência, e pagando mais 5 anos daria 15, completando 60 ele teria mínimo. Hoje, nessa jogada, como fica quem está nesse Então, isso aí aí é aposentadoria por idade por aqueles que não têm o tempo de contribuição, o tempo de contribuição máximo lá que é pedido, né? Nesse caso, tem que ver os percentuais, mas normalmente é assim, você se aposenta com 50% dos seus últimos salários, do 80% dos seus maiores salários, do tempo de contribuição, e aí você tem 1% a mais por ano que você contribuiu, né? Além do mínimo. Então hoje é 15. Se você contribuiu por 20 anos, você vai ter 51% mais 5, porque você contribuiu com 5 anos a mais além dos 15. Então você vai se aposentar com 56%. Hoje funciona assim, né? O que eles querem fazer? Aumentar esse mínimo para 25. Esse mínimo vai de 15 para 25, quer dizer, todo mundo que pode ter 80 anos, se ele contribuiu 22 anos, 23 anos para o sistema, ele não tem direito a nada. Não tem direito a nada. Que estava, por exemplo, na faixa de 14, vai levar a esse... E vai ter que pagar mais 9 anos para poder ganhar 55% do que ganhava. Pessoal, eu vou pedir para vocês levantarem as mãos para fazer as perguntas, porque todo mundo quer participar, né? E aí, como está sendo filmado o evento, né? Como a gente está divulgando, aí fala no microfone para a gente saber quais são as dúvidas e sobre o que a Leda está falando, tá bom? Você pediu para fazer, aí se apresenta e faz a pergunta para a Leda. Eu acho que não é nenhuma pergunta. Meu nome é Isabel, eu faço parte do coletivo Flores pela Democracia. E acho que nós já vimos essa questão na época da ditadura, eu me lembro que nós tínhamos 2 sistemas de capitalização, que era o Montepio e o CAPEM. E o CAPEM era muito, porque era militar, né? Capitalização militar. E chegou uma época que isso faliu. Então, as pessoas que contribuíam, claro que tinha o sistema que a gente já tinha garantido, a Previdência. Mas quem contribuiu perdeu tudo. E isso, eu acho que você já tinha dito, pode o banco chegar no final e falar, ó, falimos, ninguém vai ter aposentadoria mais. Não é muito sério. Pessoal, estou vendo aqui o Tim Maia, assessor do mandato do Paulo Teixeira. Queria agradecer porque emprestaram o som aqui. Eu vi o João Batista também, chegou o Marco Mendonça e a Vera, que são diretores de escola, e lá de São Miguel também, né? E então tá bem. O Adriano o deputado Adriano Diogo está escrevendo aqui, tá bom? Os nomes de quem quer falar. Isabel, então, agora. Aí já tem o microfone sem fio aqui, tá bom? Quem que quer fazer a fala? Alô, alô? Eu queria saber quais... eu sou a Cecília, do coletivo Flores pela Democracia e também dos Jornalistas Livres. Eu queria saber quais são os fundamentos que os economistas conservadores falam
né, que a Previdência está falida. Isso é verdade ou não é verdade? Então, olha só, a lógica desse regime previdenciário, desde que o Bismarck inventou ele lá no século XIX, é uma lógica tripartite. Você tem que ter a contribuição, uma perna é o trabalhador, tem que contribuir, a outra perna é a empresa, tem que contribuir, e a outra perna é o Estado. Primeira coisa que nas contas que se fazem, nunca põe a parte do Estado, né? A saúde pública, por exemplo, só para fazer uma analogia, a saúde pública, o pessoal diz que está ruim, né? Que a qualidade é péssima, que não tem leito nos hospitais, mas alguém fala em déficit da saúde pública? Não, por quê? Não faz sentido falar em déficit. Não deveria fazer sentido falar em déficit do regime previdenciário de repartição, né? Mas isso nunca é levado em conta, né? Então, veja bem, o que se alega é que existe um desequilíbrio atuarial, e de fato ele existe hoje no regime. Por que ele existe? Por causa do crescimento da expectativa de vida. Ou seja, se antes, em média, o regime previdenciário pagava 15, 20 anos a mais de vida, além do tempo que o cara se aposentava, agora, em muitos casos, ele vai pagar 30, 35, 40. Bom, isso pode não dar um desequilíbrio financeiro que você possa perceber num determinado momento, mas se dá um desequilíbrio que se chama atuarial no sistema, né? Ou seja, ele fica insustentável ao longo do tempo. Então, existe sim a necessidade de fazer algum ajuste no sistema. Mas esse ajuste, como eu falei na entrevista da Rede Brasil Atual, é alguma coisa que tem que ser discutida com a população como um todo, tem que ser pensada e tem que ser vista como algo para preservar o regime de repartição e não para destruir o regime de repartição, como são essas propostas que vem chegando aí, né? Portanto, esse vínculo que eles fazem entre, olha, se não tiver regime da Previdência é o caos, o Brasil vai acabar, está caindo no precipício, né? Vai ter hiperinflação, isso não procede, até porque todo mundo tem um pouco de senso e conhece os números, sabe que uma reforma da Previdência só vai começar a ter impactos de fato nas contas públicas, vai demorar algum tempo, né? Então, não é uma coisa que você possa mexer para salvar uma situação atual complicada das contas públicas, né? Então, essa relação, mas eles fazem por quê? Um argumento, um expediente ideológico, né? Então diz assim, olha, você, trabalhador, se você não colaborar, se você não aprovar, se você não cooperar, né? Não só a sua aposentadoria no futuro está em risco, como você vai ajudar a afundar o Brasil, né? Você é um impatriota, você isso e você aquilo, né? E o mercado financeiro, claro, que ele reverbera toda essa visão, né? A visão de que é questão de vida ou morte. Não é questão de vida ou morte. Ponto. Alô? Meu nome é Regina, eu sou do coletivo Flores pela Democracia. Leda, eu queria saber como é que fica a questão do judiciário, militares, do legislativo, porque eles nunca entram nessas reformas, eles nunca são tocados. E também a dívida que as empresas têm com a Previdência. Nada disso é cobrado. Quer dizer, mais uma vez, é tudo em cima da gente? Foi ótima pergunta, Regina, porque eu, de fato, me esqueci de falar, quando estava falando da questão, respondendo a pergunta da Cecília, né, se tem déficit, não tem déficit, enfim, que também tem esse outro lado, né? Primeiro, você tem dívidas bilionárias do sistema financeiro
com o regime geral, que vira e mexe são perdoadas. Há pouco tempo se perdoou uma bilionária, aí, não lembro de qual banco, acho que do Itaú, né? Então você fala, poxa, mas não, tá em déficit, né? Tá falindo, tá, né? E aí você perdoa a dívida sob que critério, né? Qual a razão? Eles estão lucrando pouco, por acaso, né? Não, ao contrário, né? Você vê lá os bilhões e bilhões e bilhões que lucraram aí no último semestre do ano passado, os maiores bancos. Então é uma coisa que, quer dizer, lembrar isso que você lembrou é um argumento muito forte para a gente contestar esse argumento deles de que tem déficit, não sei o que e tal, e que precisa fazer a reforma, porque senão vai falir, né? Então é isso. Quer dizer, os trabalhadores têm que pagar, né? Tem que pagar, inclusive, com a insegurança com relação ao seu futuro, porque esse sistema que eles estão querendo implementar não garante nada para ninguém, né? Você fica ao sabor dos humores dos mercados financeiros, dos mercados de capitais no mundo, eu diria, porque hoje o mercado financeiro é um mercado mundial, né? Um mercado global. Só fazendo um parênteses aqui, nos anos 80, quando se começou a falar muito de globalização, porque agora, e depois ainda teve a queda do muro, então aumentou esse discurso, o mundo é uma aldeia global, a abertura vai beneficiar a todos, todos sairão melhor, etc. e tal, né? A ideia era que a abertura financeira ia ser a panaceia de todos os males, e a abertura comercial é que era chamada de globalização. De fato não teve essa globalização, a abertura comercial que a gente tem hoje é inferior à que existia antes da Primeira Guerra Mundial, por exemplo, né? E agora a abertura que teve, de fato, a globalização que teve foi a globalização financeira. Essa teve, né? Hoje o mundo é um mercado financeiro que se interconecta muito rapidamente, por isso que as crises se propagam com muita facilidade. Então esse regime não dá garantia a ninguém, né? É um regime de absoluta insegurança social, é um crime. Eu acho que porque você, justamente com o envelhecimento da população, você vai ter uma parcela cada vez maior de pessoas que depende de uma renda previdenciária. E tudo isso vai estar colocado em xeque, vai estar na dependência de se o mercado financeiro vai bem ou vai mal. É como se você obrigasse a população a apoiar o mercado financeiro e a riqueza financeira e aquilo que o mercado financeiro pensa e aquilo que o mercado financeiro prega, né? É como se você empurrasse a população toda nessa direção. Então essa é uma questão, para responder uma parte da sua pergunta. A outra parte da sua pergunta tem que ver com aquilo que a gente chama de as aposentadorias especiais, né? Bom, a dos militares é uma encrenca dos demônios para esse governo, né? Porque eles estão com os generais lá dentro do governo e, enfim, ir lá dizer que vai ter que, como é que se diz? Vai ter que botar na mesma régua os militares e a população em geral, né? Uma coisa que não faz sentido para eles. Então, não sei como é que eles vão sair dessa. E a ver, esse governo é muito hábil, né? Como a gente está vendo, uma habilidade fantástica, né? Então, vamos ver os capítulos aí para frente o que vai acontecer. Mas tanto os militares quanto o judiciário, eles estão, na realidade, num outro pedaço do problema, que são os chamados regimes próprios. Nós não falamos deles aqui ainda. O que são os regimes próprios? São os regimes dos servidores públicos. Os regimes e o militar é servidor público e o pessoal do judiciário é servidor público também. Só que dentro dos regimes de servidores públicos, eles também são especiais. Eles têm regalias e privilégios que um servidor público de fato, os regimes próprios, hoje, em sua maioria, eles são deficitários. Mas, como eles pesam muito pouco, né, no conjunto, você ainda não tem uma situação calamitosa. A questão é, até que ponto vão se igualar as condições dos regimes próprios à condição do regime geral, e dentro desses regimes próprios, se as diferenças vão permanecer. Tem uma que eu defendo, que é a dos professores. Né? A dos professores eu defendo, né? Por quê? Sou professora, né? Mas não é por isso, é porque de fato ensinar é uma atividade
que exaure as pessoas. Você fica exausto, né, de dar aula. Eu, pelo menos, dou aula há 30 anos, até hoje eu fico cansado. Gosto, mas saio muito cansado. Então, para os professores, no caso dos servidores públicos, você tem o tempo de idade menor, né? O tempo de idade, professores de ensino básico, né? Ensino fundamental e ensino médio. Professor de ensino superior não tem mais, né? Então, os professores também são considerados um grupo especial dentro dos regimes próprios. É a única excepcionalidade que eu defendo. São professores, policiais e bombeiros. Eventualmente também se poderia pensar alguma coisa aí nesse caso, porque é uma atividade muito estressante. Aí os militares e o judiciário. São basicamente esses quatro grupos, né? Mas é lógico, quando você vê os privilégios, lá de longe, né, os militares e o judiciário ganham, né, de todo o resto. Doutora, só um minutinho, ó. Tem 10 pessoas inscritas, eu vou ler, e aí dividir em 2 blocos. Eu sei que a senhora é muito criteriosa, que gosta de responder uma a uma, mas vai ter que fazer bloco, tudo bem? Concorda? Tudo bem, eu vou anotando aqui, só vou pegar uma caneta. Tá. De repente, Adriano, uma questão de ordem, podia fazer o seguinte, né? De repente abrir mais umas 2, depois você leria os nomes. De repente, Eu já vou ler os nomes. Já vou ler os nomes, espera um pouquinho. Por favor. O Edson, companheiro do coletivo Marighella, companheiro lá do Padre Paulo, o senhor, Amanda, a Lucinha, o Daniel e aquela senhora do coletivo Flores da Democracia lá. A Lúcia. Então, tudo bem? Essa é a ordem. Tem mais alguém inscrito? Posso seguir? Vamos lá. E aí a gente encerramos, tá bom? As inscrições. Tudo bem? Tá bom. Então, bloco de 5 perguntas agora. O primeiro é o Edson. Pessoal, o pessoal que está aqui em volta na praça, bom dia para vocês. Nós estamos aqui com a aula pública com a professora de Economia, Leda Paulani, professora da USP, da Universidade Federal do ABC. Nós estamos conversando sobre essa tal da reforma da Previdência. O que é isso? Né? Eles estão com a propaganda enorme dizendo que o Brasil precisa fazer essa reforma, mas será que precisa? Quem é que vai pagar isso? Né? Então a professora está aqui respondendo perguntas depois que ela já fez uma explanação. Então vocês são bem-vindos aqui, que quiser se aproximar também e participar conosco. Bom dia a todas e todos. Eu sou o Edson, sou morador aqui do nosso conjunto da Coab 1 e milito no PT de Santana. Tá? O que eu gostaria que a professora explicasse é assim, no caso do regime de capitalização, quem seriam os administradores desse fundo? Qual a margem aproximada de juros? Isso é a depender do mercado, mas de rendimentos para isso. E que a senhora também falasse sobre algum regime já que tem como esse sistema de capitalização, o que aconteceu principalmente nesses países, né? Com os aposentados desses países, como o Chile, por exemplo. Marighella. Bela gravata, Márcio. Gostou? Bom, primeiro, bom dia a todos e a todas. Quero saudar os companheiros em nome do Rui Falcão, nosso deputado federal. E quero parabenizar todos pelo bom dia, presidente Lula, o homem que conseguiu provar que um Brasil melhor é possível ampliando direitos e sem retirar direito algum. Agora, já entrando nessa questão da reforma da Previdência, que não é uma reforma, é uma extinção da Previdência, que divide o país em 2, os que vão morrer de trabalhar e os que vão morrer sem trabalhar, eu quero ir na mesma linha do Edson, na questão do sistema de capitalização que foi introduzido aqui no nosso vizinho Chile, no início da década de 80 e que hoje gera um aprofundamento na desigualdade social. Hoje,
um aposentado no Chile ganha em média R$690, enquanto o salário mínimo lá é de R$1.226 aproximadamente. E o X da questão é, professora, relacionando a reforma da Previdência a uma reforma tão cruel quanto que é a reforma trabalhista, esse crescimento exagerado do trabalho informal e da precarização das relações do trabalho está relacionado a essa reforma da Previdência, visa aumentar os lucros dos banqueiros no Brasil ainda mais? Não, o próximo inscrito é o Vinícius. A paróquia do Padre Paulo. Até que o Vinícius. Ao Vinícius. Bom dia a todos e a todas. Professora, a minha pergunta é em relação a... Você colocou que um dos posicionamentos aí em relação à reforma da Previdência é os juros da dívida pública. A gente queria entender melhor o que é esses juros da dívida pública, entender por que nenhum governo fez efetivamente uma auditoria dessa dívida pública. Porque a gente sabe que mais do que da metade do nosso orçamento da União vai para pagar os juros da dívida pública. E eu queria entender melhor o que é esses juros e por que nunca houve uma auditoria em relação a essa questão. O senhor. Não, resposta do senhor, por favor. Tem muita gente inscrita, por favor. Bom, novamente, bom dia a todos, Manuel Vitorino, né, do coletivo aqui Garantia de Luta, Simão aqui, Arthur Alvim. Eu queria ir na linha de raciocínio da nossa companheira, minha pergunta, né? Na realidade, a professora explicou que a Previdência ela tem esses tripés de funcionamento, que são os básicos, mas ainda tem os confins, ainda tem as loterias federais, as loterias de jogos, né, que não entram nessa conta e ficam jogando só no interesse privado aí. Eu gostaria, dentro disso que a senhora comentasse, né, que eles alegam essa deficiência, por que as nossas centrais sindicais, ou qual caminho nós teríamos para que as centrais pudessem chamar essa frente, chamar os trabalhadores pela qual elas representam, não é? Para que a gente fizesse manifestações públicas em relação a essa grande mentira que é a falência da Previdência, porque nós já é sabido de que os desfalques que acontecem nela também que ocasionam todos esses desmandos na Previdência, professor. A professora pode responder esse bloco. Fechou? Mas ainda tem mais 5 para o outro. Não, tem mais 5. Bom, Edson, cadê o Edson? Tá aí. Então, olha, quem vai administrar esse regime de capitalização, né, se ele passar? Na proposta, do que vazou da proposta, não fica claro. Mas conhecendo a linha, não fica claro se serão fundos criados, né, pelo Estado e administrados pelo Estado, ou se serão fundos criados pelo Estado e que será delegada a administração desses fundos para o sistema financeiro, né? Eu, conhecendo um pouco a perspectiva dessas pessoas, desses economistas que propõem isso, acredito que eles vão envolver o sistema financeiro nisso, evidentemente, né? É uma forma de conseguir fazer na pancada, né? Obrigatoriamente, aquilo que com a existência do regime geral você não consegue fazer. Então, abrir esse mercado. O que aconteceu nos países? Então, o Chile sempre é citado como país. O Paulo Guedes disse que, eu achei o máximo, o Paulo Guedes disse que hoje o Chile é uma Suíça, graças às reformas que foram implementadas pelo governo Pinochet, dentre elas a reforma da Previdência, né? Só que, ao que me conste, na Suíça não tem recorde de suicídio de idosos, né? Não estou sabendo disso lá. Não tem recorde de pobreza entre a faixa etária acima dos 65 anos. Então,
tudo isso que está acontecendo no Chile, no fundo, é porque essa reforma lá, que foi parecida com a que eles querem implantar aqui, né, tem uma base mínima, muito mínima, do regime geral, e o resto é por repartição, né, o resto é por capitalização. Isso foi implementado lá em 1982. Então nós estamos em 2019, são quantos anos? 37? 37 anos. Então, na realidade, de uns 5, 6 anos para cá, é que essa reforma maturou no sentido previdenciário e atuarial. E o resultado tem sido esse, né? Um empobrecimento enorme, o índice de Gini deles lá está aumentando muito rapidamente por conta disso, né? E o desespero das pessoas que já são de fato muito idosas, têm lá seus 70 e tantos, 80 anos e se veem sem recursos para viver, né? Então, de fato, digamos assim, os antecedentes desse regime não são dos melhores, né? Eventualmente, pode ser até defensável se você tiver um regime de repartição forte, que garanta um mínimo razoável, põe um teto razoável, né? Que aproveite o regime para fazer, inclusive, né, uma solidariedade interclasses, você, para salários altos, crie muito altos, sei lá, 20 mil, 15 mil, 20 mil, crie um regime de capitalização, que é mais ou menos o que os estados e os municípios estão fazendo nos seus regimes próprios, né? Isso acho que eventualmente é defensável. Agora, você reduzir o regime geral para um mínimo irrisório, né? E aí, por exemplo, olha, outra coisa que está embutida nesse projeto, eu esqueci de falar, é gravíssimo, é reduzir o benefício de prestação continuada dos idosos de baixa renda dos atuais um salário mínimo para R$550. Né? Porque hoje vocês sabem que tem um benefício, chama BPC, benefício de prestação continuada, que paga para os idosos de baixa renda e para os portadores de deficiência de baixa renda um benefício igual a um salário mínimo. A reforma deixa isso só para os portadores de deficiência e para os idosos reduz para 550. Mexe na louça, professora? Vai mexer na louça. Mexe na louça, porque você não consegue fazer isso sem mexer na louça, né? Ou seja, atrás disso também está uma coisa pela qual eles, o mercado financeiro e os analistas ortodoxos, enfim, a direita, etc., batalham há muito tempo, que é desvincular o salário mínimo dos benefícios sociais, certo? Então o salário mínimo fica só como salário mínimo. E os benefícios sociais, tipo aposentadoria rural ou os BPCs, aí vão ser adequados de acordo com outro critério, o que significa que eles vão ser reduzidos ao longo do tempo. Não há dúvida com relação a isso. Porque tem muita briga em cima do salário mínimo, mas se você desvincula, né, os benefícios do salário mínimo, você ferra com quem depende deles. Isso não tem dúvida. Bom, agora... o Márcio, né, falou da relação entre a Previdência e a reforma trabalhista. Eu vou aproveitar a pergunta dele para dizer o seguinte: eu acho que tem uma coisa que talvez seja ainda mais perigosa para a classe trabalhadora, ainda mais deletéria do que a reforma da Previdência, que é esta tal carteira verde e amarela que eles vão implementar, né? Por quê? O que é a carteira verde e amarela? A carteira verde e amarela é o cara que se sujeita a trabalhar sem direito algum. Ele abre mão das férias, do 13º, do pagamento de horas extras, do horário de almoço, de tudo, né? De licença saúde, ele abre mão de tudo, né? Então você vai ter duas carteiras no mercado. A carteira azul, que tem os direitos trabalhistas que a CLT garante, e a carteira verde e amarela. A carteira verde e amarela não dá direito algum. Eles falam, é para os jovens tal. Que é para os jovens. Não é para os jovens. Se você tem um empresário, por exemplo, tem lá 300 funcionários. Ele preserva lá uns 30 ou 40 que são fundamentais para ele, chama todo o resto
e dizer assim, olha, agora vocês vão trabalhar aqui, não vou mandar vocês embora, mas vocês vão trabalhar com a carteira verde e amarela. Os caras falam, tá bom, pois vão perder o emprego? Numa conjuntura em que emprego, né, não se acha nem procurando com a lupa. Então isso aí vai matar o SUS, o sistema previdenciário, vai matar tudo, porque isso é uma forma de desonerar a folha de salários das empresas e de minguar os recursos do COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e da CSLL, né, que foram os tributos criados na Constituição de 88, justamente para sustentar coisas como a aposentadoria rural e como os BPCs. Né? Então isso eu acho que é, assim, no médio prazo, ainda muito pior, talvez, do que a própria reforma da Previdência. Isso já estava anunciado na reforma trabalhista, né? Quando aquela coisa de o negociado prevalecer sobre o legislado, né, é uma coisa que faz exatamente isso. Ah, eu abro mão do meu horário de almoço, porque eu combinei com o meu patrão. Não combinou coisa alguma. O patrão foi lá e impôs, né? Antes isso era crime, agora passa a ser uma prática abrigada pela legislação, né? A questão do Vinícius, da dívida, né? Da auditoria e tudo mais. Olha, eu acho o seguinte, o que são os juros da dívida, né? É a remuneração. Se o governo toma um dinheiro emprestado de você, te dá um papel e diz, você vai receber X por esse papel, mais o valor de face dele, o valor que você emprestou, então, em tal período. Né? É um rendimento de um título, tá certo? Qual o problema dos juros no Brasil? Durante décadas, e continua a ser assim, o país teve o maior juro real do mundo. Ainda tem o maior juro real do mundo. Porque apesar de o juro ter caído muito, ele caiu porque a inflação caiu muito. A inflação está embutida dentro dos juros. Né? Então ele hoje está em 6,5% porque a inflação não chega a 3%. Então, de fato, você tem um rendimento real de 3,5% a 4% hoje, básico, nos títulos. Ora, na maior parte dos países do mundo, hoje a taxa real de juros, ou seja, descontando a inflação, ela é negativa. Ela é negativa. Nos Estados Unidos é negativa, nos países da União Europeia é negativo, no Japão é negativo. Né? Há lugares em que ela é, em termos nominais, negativa. Né? Então o Brasil ainda tem a maior taxa de juros do mundo. O que explica isso é um enigma. Né? Não há nada que justifique o valor médio que as taxas reais de juros tiveram no Brasil desde o começo dos anos 90, basicamente. Principalmente depois do Plano Real, em 94. Não há nada que justifique isso, nem empiricamente, nem teoricamente, de modo nenhum. Né? Bom, agora, a questão da auditoria. Olha, Vinícius, eu vou ser muito sincero. Tenho o maior apreço pela Maria Lúcia Fattorelli, pela briga dela, pela guerra dela e tal. Porém, eu não acho que o problema... Eu defendo a auditoria porque eu acho que será um aprendizado para a população, para entender os meandros do mercado financeiro e tudo mais. Mas eu não acho que tenha fraude no sentido legal na dívida. A fraude foi institucionalizada no Brasil através dos juros elevados. Ponto. Não precisava ter fraude. Se for procurar fraude, ele não vai achar. Você vai achar, eventualmente, uma parte de papéis podres que acabaram sendo recomprados pelo valor de face, coisas desse tipo, isso deve ter. Mas é pouco em relação ao volume da dívida. Por quê? Porque a taxa real de juros é tão absurda, não precisa de fraude nenhuma. Entendeu? A fraude é a taxa de juros. Né? Então, agora, eu defendo ainda assim a realização da auditoria, porque eu acho que alguma coisa tem que pode ser questionado na justiça e eu acho que será um aprendizado para a população, é um direito do cidadão entender como é que essa dívida se formou. É diferente, por exemplo, da dívida da Prefeitura de São Paulo, onde claramente ali tinha todas as maracutaias possíveis. Não acho que é o caso da dívida do governo federal. Bom, a questão do Manuel, acho que eu já falei um pouco, né? Essa coisa do COFINS e de... enfim, o dinheiro das loterias e jogos, aí ele vai mais para outras coisas, para o FAT, para outras coisas, não é propriamente a questão da Previdência.
Agora, o caminho para as centrais, gente, eu não sou politóloga, não sei o que responder. Não sei qual será o caminho para as centrais. Eu acho que tem que botar a boca no trombone, tem que ir para a rua, entendeu, gente? Sem rua, essas reformas vão passar todas, porque eles vão articular o Congresso lá e esse treco vai passar. Tem rua, né? Manifestação na rua, é isso. Aí eu acho que o papel das centrais é fundamental, né? Porque as centrais representam a defesa do emprego tal como a gente conhece, né? Do emprego com direitos, né? Obrigado. Nós vamos para outra rodada de perguntas, tá? E eu gostaria de lembrar sobre as centrais, foi perguntado aí pelo Manuel. Lembrando para todos que estão aqui, a gente vai ter uma Assembleia Popular chamada pelas centrais sindicais na Praça da Sé, dia 20 agora, tá bom? Quarta-feira. Então vai ter essa reunião a partir de 10 horas, é uma das primeiras atividades chamada pelas centrais para despertar na população a luta pela contra a reforma da Previdência que está sendo proposta aí pelo governo Bolsonaro, tá ok, pessoal? Só um toque, independente se tem esse diálogo com as centrais, é um trabalho nosso, fala para as centrais não ficar marcando protesto na Paulista às 16 horas, porque às 16 horas o trabalhador está nas fábricas. Sim, tem. Vai ser quarta às 10 horas. Amanda, com a palavra. Amanda. É absurdo Amanda. isso. É absurdo. É só para eles. Só para eles. Só para diretor da central não existe manifestação. A Dilma foi derrubada na Paulista domingo às 10 da manhã. Só para as centrais lembrarem. Pessoal, só queria anunciar a presença do Agenor, que é presidente do PT aqui de Itaquera. Cadê o Agenor? Estava aí? Está aqui, obrigado, Agenor. A Tami, Roberto, Igor também fizeram aqui uma exposição de fotos da história da luta pela praça, junto com a Ana. Quem depois puder dar uma olhadinha, tá bom? Também eu vi aqui o seu Laerte e queria agradecer muito o Vagninho, viu, Vagninho? Uma honra para nós ter o trompetista oficial do Lula Livre aqui com a gente. Gente, só queria pedir o seguinte, eu tenho que sair daqui sem falta a 1h30, porque eu tenho um outro compromisso, enfim, longe daqui. Então, só pedir para o pessoal ser breve nas perguntas. Não, a minha pergunta, inclusive... Seu nome, por favor? Amanda. Eu sou do Comitê Lula Livre Zona Oeste. A minha pergunta já foi respondida, já foi contemplada, que era sobre a dívida, a questão da dívida pública, né? E eu só queria lembrar que esses impostos que o governo cobra, PIS, COFINS, contribuição social e o ISS, que é Imposto sobre Serviço, são enormes e a gente paga em tudo que a gente compra. Você pega a sua folhinha lá, o recibo do supermercado tem, a conta de luz tem, tudo. São quase 1/3 da conta de luz nossa é imposto que a gente paga, não são nem os empresários. Então tem muita coisa que a gente que paga, o PIS, o COFINS, a contribuição social e mais o imposto, né? Que no estado aqui nosso é 27%. Então a gasolina custa X mais 27%, também além do PIS e do COFINS. Mas já está tudo respondido. Obrigada. Você, a Lucinha, você, companheira Lucinha, abriu mão, e você. Meu nome é Daniel, eu sou do BC Butantan e sou também do Comitê Popular Lula Livre da Zona Oeste. E eu queria perguntar para a professora Leda o seguinte: o governo usa essa ideologia de falar que as contas da Previdência não fecham, tem um déficit e tal. Mas aí eu pergunto, jogando boa parte do pessoal para capitalização, boa parte dos recursos que viriam para a Previdência Social, através da contribuição, da carteira assinada, se você faz um regime de capitalização, você não vai aumentar ainda mais esse déficit, porque esses recursos iriam para a Previdência privada, para os bancos, para os fundos privados de aposentadoria. Então como é que fica essa contradição? Eles falam que não tem dinheiro e aí vão tirar ainda mais dinheiro da Previdência Social? Essa é a minha pergunta. Obrigado.
Eu sou Luci, do coletivo Flores pela Democracia. Minha pergunta é curtíssima. Os aposentados atuais têm o direito adquirido ou eles serão afetados também? Fechou? Bom, apesar de a Amanda não ter feito uma pergunta, eu vou aproveitar a observação dela para falar um pouco sobre a questão tributária, né? O que ela falou tem que ver com a seguinte questão. O Brasil tem um dos regimes tributários mais injustos do mundo. Por quê? Porque o peso dos tributos é dado pelos tributos indiretos, né? O que são os tributos indiretos? São esses que a Amanda falou. São aqueles que estão embutidos, né? Quando eu compro um caderno, quando eu compro uma caneta, o que eu compro, um copo d'água, o que for, né? Que eu comprar, ou um serviço, né? Um serviço de, enfim, de um serviço médico, ou qualquer coisa, serviço pessoal, um corte de cabelo, tá tudo embutido ali, né? Então, o que acontece? Por que os regimes tributários que têm um peso muito grande dos tributos indiretos, eles são regressivos do ponto de vista distributivo? Regressivo quer dizer que ele joga contra a distribuição, né? E tem os regimes que são progressivos, eles jogam a favor da distribuição. Por quê? Se essa caneta custa 5, vamos dizer, né? E tem R$1 aqui de imposto, eu ganho 2.000, eu vou pagar R$1 de imposto. E o cara que ganha 20.000, ele vai pagar R$1 de imposto também, tanto quanto eu, né? Não tem como você fazer dispositivos progressistas, né? Progressivos, aliás, com os tributos indiretos. E os tributos indiretos são a maior parte da arrecadação do governo. Então, o primeiro ponto de uma reforma tributária tem que ser a redução do peso dos tributos indiretos e o aumento do peso dos tributos diretos. E quais são os tributos diretos? São o imposto sobre a renda, você vai lá, paga como imposto de renda, ou no desconto do seu olerite, ou quando você faz a declaração de imposto de renda, e os impostos sobre patrimônio. Os impostos sobre patrimônio são, por exemplo, o IPTU, né? O IPVA, que é imposto sobre veículos automotores, IPTU, o imposto sobre propriedade, o imposto territorial, né? E os impostos sobre heranças e doações. Esses impostos no Brasil, eles são baixíssimos, baixíssimos. Então você tem um problema dentro dos impostos diretos, que é que os impostos sobre patrimônio pesam muito pouco, contrariamente ao que acontece na maior parte dos países civilizados, né? Os países mais desenvolvidos. E os impostos sobre a renda são também absurdamente desiguais, porque as faixas mais altas de renda são as que pagam menos imposto, tá certo? Na realidade, é um absurdo que uma pessoa que ganha R$2.500, R$3.000 por mês tenha que pagar imposto de renda, gente. Isso está errado. Não pode ser uma coisa dessa, né? Você teria que ter, a proposta do Fernando Haddad, por exemplo, era de ter isenção para quem ganha até R$5.000 por mês. E a partir daí, você ir fazer alíquotas mais elevadas. Por que a alíquota nossa para em 27,5%? Na Dinamarca, sabe onde para? Em 75%. Né? Na Suécia, para em 65%. Em outros países, mesmo Estados Unidos, Inglaterra, você tem muito mais faixas. No Brasil, você tem 3 faixas, 7, 15, 27,5%. Ora, é evidente que o cara, saiu até um estudo recentemente do IPEA, que mostra que os caras que mais pagam renda proporcionalmente no Brasil são aqueles que têm salários entre 15 e 20 mil. Imposto de renda, eu estou falando, não é o imposto total, é a população de mais baixa renda por causa dos indiretos. Mas imposto de renda é essa faixa, e essa faixa é basicamente servidor público, né? Porque aqueles que ganham acima disto pagam igual aos 27,5%, mesma coisa que esses aqui pagam, né? E mais, os rendimentos do capital são isentos. Os lucros distribuídos, que são os dividendos, que quem tem ação recebe, se eu tenho lá um X de ações do Itaú, eu vou receber lá uns 500, 600 mil reais,
E eu vou pagar zero de imposto de renda sobre isso, porque não tem tributo sobre dividendos. Você tributa o salário, mas você não tributa o ganho do capital, né? Que são os lucros. Você tributa a empresa, mas não tributa quem se beneficia com os lucros distribuídos, que são os dividendos. Bom, então eu quis aproveitar aí o comentário da Amanda para explicar um pouco isso, porque as pessoas às vezes não entendem. E dentro dos impostos sobre patrimônio, você tem absurdos, né? Por exemplo, é um absurdo com a concentração fundiária que a gente tem no Brasil, você tem um imposto territorial de 4%. Um imposto, né, rural, territorial rural. É absurdo, não faz sentido, né? Você teria que ter uma tributação maior. Bom, Fala no microfone. Eu só queria que a senhora esclarecesse para o pessoal aqui. Esse governo está propondo baixar a alíquota de 27,5 para 25. O que é? Esse governo está propondo baixar a alíquota. Precisa esclarecer, porque senão a gente vai na conta da mão, né? Entendeu? A gente está contra, né? Não, claro, aliás, a proposta inicial do Paulo Guedes é absolutamente descabelada e maluca, que é de tributar todo mundo igual com 20%, todo mundo. O cara que ganha salário mínimo e o cara que ganha 100 mil reais por mês. Vai pagar todo mundo igual 20%. É tão maluco que, enfim, não passou lá nem na deles. Eles estão justamente, claro, porque existe uma tese, uma teoria, da qual eu discordo veementemente, que vem, enfim, de uma linha teórica que se chama Supply Side Economics, que é a economia do lado da oferta. Quem defende essa tese diz o seguinte, que você tem que tributar menos as rendas mais altas, porque aí o investimento aparece. Bom, nós vimos o que aconteceu com a política da Dilma, né? Desonerou a folha de pagamento e o investimento não veio e ela ainda foi empichada. Então, quer dizer, isso é uma conversa mole para boi dormir. Mas é nessa perspectiva que se faz esse tipo de proposta. Não, você não pode taxar muito altas rendas, porque daí não tem investimento. E eles vão investir onde? Eles vão investir na produção? Não, eles vão investir no mercado financeiro, né? Então não adianta nada, absolutamente nada. A questão do Daniel, olha, essa é uma grande questão, né? Que eles sabem disso, porque o que o Daniel colocou é o seguinte, tá bom, passou a reforma hoje, então todo mundo que entrar no sistema agora vai ter que fazer lá, vai ter um teto bem baixinho e vai fazer lá o regime de capitalização, né? Ora, mas essa contribuição de todas as pessoas que vão entrando no mercado deixam de ir para o regime geral da Previdência tal como ele é hoje, que em princípio ele não vai ser extinto. Eles vão dar um jeito de acabar com ele, mas não dá para acabar por decreto, né? Então o décimo vai aumentar? Lógico, claro, vai aumentar. Isso não é uma contradição? Mas isso só prova que a reforma da Previdência não tem nada que ver com a questão das contas públicas, da economia, da relação dívida-PIB, nem nada. Isso é uma coisa que está na mira e no foco dessa gente há muito tempo, pessoal, há muito tempo, né? Então, o que eles vão fazer é outras coisas aí para compensar esse negócio, mas vai aumentar o déficit da Previdência, sem dúvida, do regime geral. Porque aí, uma parte dos fluxos que deveriam ir para o regime geral vão para os fundos de capitalização e deixam de entrar no regime geral. O déficit vai tender a crescer e não a reduzir, né? Finalmente, a pergunta da Lucy, os aposentados atuais. Olha, Lucy, em princípio, né, não é juridicamente possível você mexer nos rendimentos daqueles que já estão aposentados, que já estão recebendo esse rendimento. Mas, em primeiro lugar, a gente vive no estado de exceção. Então, não dá para garantir nada, eu diria, né? Se de repente eles resolverem que os atuais aposentados vão pagar uma taxa de contribuição de 20% para equilibrar o sistema, bom, ou o povo vai para a rua e derruba o governo, ou eles vão cobrar esses 20%. Absolutamente inconstitucional, fora de qualquer regra, fora de qualquer coisa, mas eu acho que a gente está no estado de exceção desde o impeachment da presidenta Dilma. Então, acho que tudo é possível. Oi? Já tem eles estão cortando, assim, muitas vezes sem nenhum critério, as aposentadorias por doença e tudo isso. Então, eu tenho
conhecidos que trabalham no INSS e tal, e que dizem que realmente dá muito dó, assim, das pessoas, né, que tem aquela renda tal e de repente deixam de ter, né? Inclusive BPC, né? Oi? Os atuais, já quem é aposentado atual já é taxado. Não, sim. Continua pagando, claro. Claro. Essa coisa de é uma excrescência isso que tem a nossa legislação, né? Faz pergunta, se arrepende, depois volta. Então ela tem direito, pelo que ela trabalhou para organizar isso. Imagina, eu não fui a galera aqui, Moniquinha, Emílio. Eu só fiquei como espectadora disso aqui. Deixa eu falar, Leda, saiu essa notícia e depois uma errata sobre a notícia dos 600 bi que foram remanejados, que é dinheiro do INSS, da Previdência, enfim. Eu fiquei tão indignada com isso, não só com a notícia em si, porque o decreto está lá, eu li o decreto, né? Mas depois uma errata da 247 que, nossa, é pior. Sabe quando a emenda fica pior que o soneto? Porque cria uma confusão. Olha, isso aí é o tipo de fake news involuntária que, por desconhecimento, as pessoas acabam produzindo, né? De fato, houve essa transferência, por quê? Porque o governo Bolsonaro fez uma reforma administrativa, tirou o INSS. O INSS é uma autarquia, assim como, por exemplo, a USP. A USP é uma autarquia e ela está vinculada a uma determinada secretaria do governo do Estado. Né? As autarquias, elas ficam sempre penduradas em algum órgão da administração direta, né? O Banco Central é uma autarquia e ele está pendurado onde? No Ministério da Fazenda. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, é uma autarquia, está pendurado onde? Estava antes no Ministério do Planejamento, o governo Lula transferiu para o Ministério de Assuntos Estratégicos e não sei o quê. Né? O que aconteceu com o governo Bolsonaro? Ele tirou o INSS, que é uma autarquia, do Ministério do Desenvolvimento Social e pendurou o INSS no Ministério da Fazenda, porque ele quer dar todo o poder ao Guedes. Fazer isso significa que o Guedes tem o comando sobre toda a receita do governo. Antes não, antes ele só tinha o comando sobre a receita tributária da União, mas não tinha o comando sobre a receita do INSS, porque o INSS estava no Ministério do Desenvolvimento Social, sob o comando de outro ministro. Como o Bolsonaro fez essa transferência do INSS, do MDS, para o Ministério do MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, para o Ministério da Fazenda, o recurso foi para lá. É simplesmente isso. Por isso que o 247 comeu uma bola aí terrível, né? Não é que tirou o dinheiro da Previdência para destinar para outra coisa. Tem uma questão política aí que tem que ser discutida assim, isso a matéria do 247 podia ter explorado, que é o superpoder na mão de um neoliberal descabelado, como um louco, como o Paulo Guedes é. Encerrando aqui, gente, aqui de Arthur Alvim. Quer falar algo? O que foi, Jorge? Encerrou. Gente, vamos encerrar por aqui. Agradecer a todo mundo. Espero que a roda de conversa tenha ajudado a esclarecer. Agradecer todos os coletivos que participaram. Agradecer a professora Leda Paulani e todo mundo que participou. E nós temos que fazer as rodas de conversa na periferia, que abriu aqui com a professora Leda Paulani. Eu quero agradecer a professora e a todo mundo. E os jornalistas livres estão sempre aqui junto com a população no debate aqui da reforma da Previdência. E amanhã nós vamos ter um evento com o Carlos Gabas, também retomando essa discussão da reforma da Previdência e talvez uma conversa com o Carlos Gabas antes do evento dele. Então a gente pede para vocês compartilharem o evento e ajudarem. E bom dia, bom almoço para todo mundo. Uma perguntinha para a senhora. Peraí, Cecília, só um minutinho. Professora Paulani, é o seguinte, os municipais já foram subtraídos, sequestrados, roubados e estão em greve dos servidores, e acho que é uma coisa que nós temos que apoiar. Mas o Paulo Guedes falou uma coisa interessante e importante, que
que todos os estados e municípios, além da lei nacional, iam ter que fazer as adequações, né? Então, São Paulo, com essa que já votou em dezembro, volta a ter uma outra readequação, ou que a adequação que deveria ser feita já foi feita? E como seria em todos os estados e municípios? Isso mesmo, eu não perguntei. Na realidade, isso que está sendo feito hoje já é a adequação das reformas que já passaram. Né? Você tem que... existe uma determinação do Ministério da Previdência que os regimes próprios têm que ser equilibrados e que você tem que fazer os regimes de capitalização para os salários altos. Isso tudo já existe. Né? Agora, se houver mudanças outras, né, para os regimes próprios, vai ter que ser feita uma nova adequação mais à frente. Certo? Agora, lógico que você tem propostas e propostas, né? A nossa proposta era diferente dessa proposta que foi aprovada. Tá? Obrigado, professor. Pessoal, agradecer o seu João. João, levanta a mão aí. O seu João Alexandre é nosso presidente da Associação dos Moradores e Mutuários. O Arthur, da Juventude e Garantia de Luta. Gente, o Arthur é um fenômeno, é um jovem petista, mas ele é santista, porque normalmente os santistas são de 55 para cima, né? Não é? Marco, Mendonça, Alberto... Então vamos encerrar por aqui. Mas o Arthurzinho está aqui firme. Eu queria agradecer a todo mundo e compartilha aí, depois que à tarde a gente coloca no YouTube e espalha por aí. Um abraço. Obrigado pela presença.